Olá, iremos dar continuidade do capítulo 12, Escravidão e Tráfico de Escravo no Atlântico, segunda parte. Cotidiano dos escravos. Os africanos que sobreviviam à viagem levavam uma vida muito difícil, isso é fato. Após se recuperarem da travessia, eles eram vendidos em leilões realizados na cidade portuária, onde ocorrera seu desembarque na América. Então, quando eles desembarcavam aqui, eles eram lavados, alimentados e passado óleo. Dali ia para leilão, onde quem desse mais levaria o escravo. Pouco tempo depois, já estavam trabalhando para novos donos. Aprender a língua dos brancos não era fácil. Realmente, eles sentiram muita dificuldade, até porque eles vieram para cá contra sua vontade. Na visão dos colonizadores, valia menos aqueles que não conheciam a língua portuguesa e o trabalho na colônia. Por isso eram chamados de boçais. Já os que entendiam a língua e haviam aprendido a rotina do trabalho eram chamados de ladinos, sendo mais valorizados. Então a gente vê aí que eles eram divididos em duas categorias, boçais e ladinos. Boçais, eles não conheciam o português, a língua portuguesa, não conheciam o trabalho da colônia. Já os ladinos, eles falavam a língua portuguesa e já conheciam a rotina do trabalho na colônia. Além da agricultura e da mineração, os escravos faziam serviços domésticos, artesanato ou outros trabalhos nas cidades, como escravos de ganho. Aqui ele está identificando o que seria um escravo de ganho. Aquele que trabalhava além da agricultura e nas minas, eles também trabalhavam na parte doméstica, na casa grande, fazia artesanato ou trabalhos nas cidades, Isso era escravos de ganhos. Eles realizavam tarefas temporárias em troca de um pagamento, Quer dizer, eles não eram, eles não faziam o trabalho de graça, Eles tinham um pagamento em troca de um trabalho feito nesses setores. Trabalhavam também nas ruas e nos mercados, utilizando tabuleiros ou como vendedores ambulantes de doces, quitutes, alimentos frescos, cestos, carvão, tecidos e água. Nessa imagem aqui, a gente vê um desses trabalhadores, aliás, desses escravos de ganho. Entretanto, tudo ou quase tudo o que eles recebiam ficava para seus senhores. Muitos escravos preferiam viver nas cidades, pois ali tinha mais chance de circular pelas ruas e ganhar algum dinheiro. Os escravos que trabalhavam no campo e na mineração eram fiscalizados por feitores. Quer dizer, havia um homem, ou vários homens, que fazia a vistoria para saber se esse escravo que estava trabalhando na mineração ou no campo estava fazendo o serviço correto. Quando desobedecia às ordens, sofriam um castigo. Geralmente eles eram chicoteados. Nessa imagem a gente pode ver, o feitor castigando o escravo. Geralmente, os castigos eram aplicados em público para intimidar os outros escravos e evitar que cometessem a mesma falta. Era o chamado castigo exemplar. Então, assim, era geralmente castigado, chamava todos os outros escravos, castigava aquele, e para servir de exemplo para os outros, para não cometerem o mesmo erro. O excesso de trabalho, a má alimentação, as péssimas condições de higiene
e os castigos físicos deterioravam a saúde dos cativos. Então, assim, havia várias coisas que debilitavam a saúde do escravo, como a má alimentação, as condições de higiene que era péssima, né? E os castigos físicos. Já os escravos domésticos ou de ganho podiam ter roupas e alimentação melhores. Por isso, era comum viverem mais tempo. Então, aqui ele está mostrando o exemplo daquele escravo que trabalhava no campo e aquele que trabalhava, que era doméstico, né, ou de ganho. Né? Eles viviam mais, porque eles não tinham esse castigo. Né? Eles eram tratados, entre aspas, com melhor, né? Na realidade, melhor. Formas de resistência. Em muitos casos, os escravos lutaram abertamente contra a escravidão. Que ele está falando que o escravo ele não aceitou de bom agrado a escravidão. É lógico. Em outros, negociaram com seus senhores, tentando reduzir a crueldade do cativeiro. As fugas individuais e coletivas eram frequentes. Escravos fugidos procuravam a proteção de negros livres ou libertos que viviam nas cidades, onde poderiam se passar por pessoas livres. Perdão, eu coloquei aqui livres, mas é livres, né? Então, como foi que eles resistiram à escravidão? Em alguns, eles negociavam com seus senhores, né, para poder reduzir os castigos, a má alimentação, né? Havia também fugas, né, que às vezes era individual e às vezes coletivas. E isso era frequente, né? Quando eles fugiam, eles procuravam os negros livres, né? Ou então aqueles que já tinham se libertado da escravidão, já tinham sua carta de alforria. Geralmente esses negros viviam nas cidades, né? Onde poderiam se passar por pessoas livres. Muitos formavam comunidades, aliando-se a outros grupos da sociedade colonial. Essas comunidades eram chamadas de quilombos. Então começou a se juntar alguns grupos e formar os quilombos, né? Onde acolhia essas pessoas que fugiam dos seus donos. Os escravizados que fugiam eram perseguidos. Cartazes afixados nas portas das igrejas e anúncios nos jornais ofereciam recompensas a quem os prendesse e os devolvesse aos escravos. Perdão, gente, e devolvesse os escravos, né? Então, recebia aquela recompensa de quem devolvesse, né, esse escravo fugitivo. Eles eram identificados, né? Era colocado cartazes nas portas da igreja, onde todo mundo, a maioria da população ia, né? E anúncios nos jornais, para aqueles que sabiam ler. Quilombos. A formação de quilombos foi uma forma de luta dos escravizados, comum em vários períodos e regiões do continente americano. Embora as populações quilombolas fossem compostas principalmente de africanos e seus descendentes, nessas comunidades havia também indígenas ameaçados pelo avanço da conquista portuguesa, brancos pobres ou simplesmente aventureiros e vendedores. Quer dizer, os quilombos não foi formado exclusivamente por escravos fugitivos, né? Havia outras categorias de sociedade nesses quilombos. Palmares foi o maior quilombo da América e também o que resistiu por mais tempo. Então, Palmares era o nome de um quilombo que de todos eles foram o que mais resistiu. Era formado pela reunião de 9 povoados. Recebeu o nome de Palmares por estar localizada em uma região com muitas palmeiras.
na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Zumbi foi um dos líderes do Quilombo de Palmares. Ele comandou a resistência dos quilombolas contra os ataques do governo. Lógico que o governo descobriu alguns quilombos e mandou destruir junto com os donos de fazenda. Nessa imagem, a gente pode ver uma parte dos quilombos. Depois de serem derrotados várias vezes, em 1691, a coroa, quer dizer, Portugal, e os senhores de engenho contrataram o paulista Domingos Jorge Velho e seus homens para atacar o quilombo. Liderados por Zumbi, os quilombolas conseguiram derrotar as forças de Jorge Velho. Em 1694, praticamente 3 anos depois, Domingos Jorge Velho atacou novamente o Quilombo dos Palmares. Dessa vez, o governo enviou cerca de 6.000 homens bem armados. Nessa imagem, a gente pode ver Zumbi e Jorge Velho. Os quilombolas, que não tinham armas nem munições suficientes, resistiram por cerca de 1 mês. Ao final, Palmares foi destruída e sua população massacrada. Após os conflitos em Palmares, foi criado o cargo militar de Capitão do Mato, um funcionário que aprendia e devolvia os escravos fugidos aos seus senhores. Nessa imagem, a gente pode ver o Capitão do Mato, né, trazendo um escravo fugitivo. A experiência de Palmares valorizou a figura de Zumbi como símbolo da luta dos negros contra a opressão. O movimento negro brasileiro pressionou e desde 1978, o dia 20 de novembro, supostamente a data em que Zumbi morreu, tornou-se o Dia da Consciência Negra, um dia de luta e reflexão contra o racismo. Somente em 2011, a data foi adotada oficialmente no país, por meio da lei federal. Quer dizer, ela se tornou uma lei. Nessa imagem, a gente vê a destruição dos quilombos do Palmares. Logo a seguir, teremos o exercício.